Bom dia. Feliz Páscoa. As senhoras e senhores estão bem? Graças a Deus, graças a Deus. Eu fiquei lá de trás comovido com a canção Amanhã. Bonito, né? A letra, a melodia, a voz dos coralistas realmente me encantaram. Senti que Jesus Cristo e Meisama receberam o sentimento do Masaki Sama, que compôs essa letra, e recebeu também o sentimento de todos vocês nesse dia especial. Então, muito obrigado. Eu gostaria de que todos os senhores, todas as senhoras, sejam bem-vindos a esse culto de Páscoa da nossa Sagrada Igreja Mundial do Messias Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai nos céus, e através da autoridade de Kyosho Sama e de Masaki Sama, nos permite servir na sua sagrada obra de salvação e realizar esse auspicioso culto de Páscoa. Foi o Senhor Deus, o Pai, o nosso Pai, que nos permitiu chegar até aqui para colocarmos nós próprios na sua presença, na presença de Jesus, na presença de Meisama, na presença de Kyosama, na presença de Masaki Sama, para reconhecermos que seu Filho amado, Jesus, ressuscitou como Cristo, como Messias, e que a tão esperada segunda vinda de Cristo já se consumou dentro de cada um de nós. Deus nos permitiu vir aqui, está nos recebendo, para reconhecermos, relembrarmos o seu plano. Porque a nossa compreensão, o nosso entendimento é importante para a salvação da humanidade. A Páscoa, além de ser um momento para celebrar a vida sobre a morte e o poder do amor e da esperança, é um momento de reflexão, renovação e celebração. É um momento para lembrarmos do sacrifício que Jesus Cristo fez ao derramar seu sangue expiatório, a fim de perdoar todos os nossos pecados, para salvar a humanidade e para renovar a fé na vida eterna que Ele prometeu a todos nós. Esse é o grande significado da Páscoa. Bem, antes de prosseguir, eu gostaria do fundo do meu coração agradecer ao Masaki Sama pelos maravilhosos vídeos com suas sagradas mensagens em português, não é isso? Que estão sendo postados e compartilhados nas redes sociais quase que diariamente, não é assim? Olhem o amor do Masaki Sama por nós. Olhem o amor de Meisho Sama. Olhem o amor de Jesus. Estamos recebendo as sagradas palavras diariamente para ajustar o nosso sono, para tocar a nossa alma, para acordar nossos antepassados. Essas sagradas mensagens, nesses shorts, vídeos, não é isso? Nesses vídeos curtos, não é isso? Que o Masaki Sama está nos agraciando, nos ensinam, nos revelam a verdade de Deus. Nada do que o Masaki Sama fala é coisa da cabeça dele. Deus e Meisho Sama e Jesus Cristo estão utilizando para tocarem a nossa alma. Essas sagradas palavras nos faz conhecer, nos aproximar ainda mais de Jesus de Meisama.
Não tem nada que o Masaki Sama fala que me afasta de Meishu Sama. Não tem nada que o Masaki Sama vem nos ensinando que me afaste de Jesus. Pelo contrário, me aproximam. Quando me aproxima meus antepassados. Aproxima meus familiares. Toca minha alma. Toca meu coração. Essas sagradas palavras do Masaki Sama diariamente é a prova do amor de Deus por nós. Deus está todo o tempo cuidando. Nós não pressentíamos isso. Porque quando purificávamos, achávamos que estávamos sendo abandonados por Deus. Mas então ele está enviando o Masaki Sama, olha, fale isso, para saber que eu estou cuidando de vocês, membros. Que eu estou cuidando de toda a humanidade. Os senhores estão entendendo? Essa é a grande graça. Como somos bem-aventurados. Como somos amados por Jesus, como somos amados por Meishu Sama. Hoje, celebramos uma das datas mais profundas e significativas da fé. Em toda a história da humanidade, em todas as religiões, a Páscoa é um dia mais profundo e significativo da fé. Ela transpassa as barreiras de todas as religiões. A Páscoa hoje é um dia santo de nossa igreja. E é graças à autoridade do Masaki Sama que nós recebemos a permissão e a honra de realizarmos este culto nacional aqui na Igreja Campinas. Não é assim? Graças ao Masaki Sama. Ele sabe que o Sama sabe que o culto está sendo realizado aqui. Então ele nos permitiu vir até aqui. Não viemos porque queríamos, porque tínhamos tempo, ou porque não estávamos viajando, ou porque eu quero ir. Viemos porque que o Sama permitiu. Venham. Eu quero que vocês venham ao culto. Eu quero que vocês recebam a luz, o amor, a força, para que vocês possam cumprir a missão de vocês. Se Deus viesse nos falar, Ele ia nos falar isso. A grande maioria de nossos irmãos hoje, né, membros da Sagrada Igreja, sagrados membros de nossa igreja, da Igreja de Meishu Sama, estão nesse momento também nos assistindo e participando deste culto de hoje, junto a todos nós, via internet. Né? Estão assistindo online, em suas respectivas igrejas, por isso Brasil afora. Então hoje, né, em São Paulo, na sede, na Igreja Vila Mariana, na Igreja Brooklyn, em Salvador, né, no Rio de Janeiro, em Londrina, né, os membros estão se reunindo na igreja. Né, e com seus responsáveis, os vice-diretores regionais, estão participando desse culto de hoje. Né. Então todos nós temos essa grande oportunidade de juntos, num só coração, num só sono, ligado aqui ao Sama, ligado ao Masaki Sama, agradecer ao Pai por nos fazer reconhecer que sem Cristo nós não poderíamos estar aqui. A partir deste ano, alguns dos cultos nacionais de nossa igreja serão realizados de forma itinerante. Esse é o primeiro, né? Aqui na igreja interior, na região interior. Mas esses cultos também vão ser levados para as demais regiões de nossa igreja em todo o território nacional. O senhores acham? É bom? É bom fazer assim? É bom? Então vamos agradecer ao Masaki Sama. Vamos agradecer ao Kyosho Sama e ao Masaki Sama por nos concederem essa permissão. Na verdade, não é o presidente que está fazendo o culto,
mas é o sonen, o amor, a energia, a luz, o sentimento de Kyo-sama que se faz presente nas regiões, para poder encontrar com os senhores. Assim, acho que mais do que uma atividade da igreja, está imbuído o sentimento, o coração, o sonen de Kyo-sama, do Masaki-sama, de querer encontrar, de querer levar a luz aos senhores. Os senhores estão entendendo? Isso é amor de Deus, da mesma maneira como são os vídeos. Para mim, pessoalmente, a partir do momento em que aprendemos, em que eu aprendi, através das sagradas palavras de Kyo-sama e do Masaki-sama, sobre o forte desejo de Meishu-sama de atuar em consonância com o cristianismo, jamais nos podemos nos esquecer que a Páscoa, não pode ser vista apenas como uma lembrança histórica, um momento religioso da história. Não é lembrar como época de comer ovo de Páscoa, assim, de não comer carne na sexta-feira. Não é só isso. A Páscoa é, acima de tudo, um convite divino para renovarmos a esperança, a fé e a certeza de que a vida sempre vence. A vida vence. A Páscoa simboliza o grande princípio divino da renovação da vida. Deus preparou o seu Filho para nos dar a maior lição dele, que nós tínhamos esquecido. Quero ver se vocês lembram essas palavras. A base de tudo o que Meishu-sama fez é Jesus. Na base de tudo o que Meishu-sama fez, existe Jesus. Sem Jesus, o que Meishu-sama fez não poderia ter acontecido. Sem Jesus, a obra de Meishu-sama não tem nenhum valor. Eu acho que quando você começa a acreditar em Jesus, você começa a entender o verdadeiro Meishu-sama. Você não sabe de quem são essas palavras? Do Masaki-sama. Essas palavras são do Masaki-sama? Não, não é. São de Kyo-sama. Essas palavras são de Kyo-sama? Também só não. São as palavras de Meishu-sama. Essas palavras são palavras de Deus. Sem o trabalho de consonância, sem o devido respeito a Jesus, a obra de Meishu-sama não avança. Ela estava fadada a desaparecer. Por isso que hoje, nesse culto, o seu significado é profundo para nossas almas. Deus está dizendo, olha, independente do que vocês estejam passando, independente da dificuldade que vocês estejam tendo, eu estou cuidando de vocês. Eu vou cuidar de vocês, eu estou cuidando de vocês. Não se desesperem. Não percam a esperança. Eu sempre cuidei e vou cuidar sempre de vocês. Como sou grato ao Masaki-sama por me fazer lembrar isso. Não é assim? Eu, que tinha me afastado de Meishu-sama, achando que seguia Meishu-sama. Kyo-sama, o Masaki-sama nos resgataram. Para que a sua verdadeira obra, para que a verdadeira obra de Deus possa atuar a nível mundial. A ressurreição de Jesus, que nós estamos celebrando hoje, nesse dia de Páscoa, não foi apenas um milagre extraordinário ocorrido há 2000 anos atrás. A ressurreição, ela foi, sobretudo, uma revelação do plano de Deus para a humanidade.
Ou seja, a base de tudo o que Meisama fez. Aquele evento que ocorreu com Cristo foi a maior lição para a humanidade. Foi a maior revelação do plano de Deus. O senhor está entendendo? Ali começa tudo. Deus se manifestou. Ao ressuscitar, Jesus mostrou que a vida divina é eterna. A nossa vida é eterna. E que a vontade de Deus é que a humanidade ultrapasse o sofrimento, a escuridão e a morte espiritual. Ou seja, que toda a humanidade venha a nascer de novo, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós já sabíamos que com a morte acaba tudo. Ele precisou ressuscitar, ser visto, para que nós passássemos a acreditar na eternidade da vida, na eternidade de Deus. Que mesmo após a morte, nós continuaremos a respirar a respiração eterna, assim como Jesus e Meisama estão respirando neste momento dentro de cada um de nós. Esse é o verdadeiro jorei. É a respiração eterna de Jesus, a respiração eterna de Meisama que se faz presente dentro de cada um de nós. Quando reflito, quando nós refletimos sobre a ressurreição, esse sagrado acontecimento, eu percebo, a gente consegue perceber que a Páscoa anuncia algo grandioso e consolador. De todos os eventos, de tudo o que aconteceu na história da humanidade, a Páscoa, ela anuncia algo grandioso e consolador. A humanidade não está destinada ao sofrimento eterno, pois já fomos envolvidos pelo perdão infinito de Deus. Ao contrário, estamos caminhando em direção à luz. Somos, na realidade, almas em jornada de retorno em direção ao reencontro com o Pai Celestial, com o Pai do céu, ao nosso verdadeiro lar. Por isso a morte não existe. A morte que tanto temíamos, ela não existe. Quando a gente contempla, por que eu estou falando isso, Porque eu não entendia. Se não fosse porque o Sama, parte da minha alma estaria dormente, sem perceber o grandioso plano de Deus. Sem um esforço de que o Sama e do Masaaki Sama, parte da minha vida, estaria como se dormente, esquecida. A verdade de Deus. Quando eu contemplo, quando a gente para e começa a contemplar a ressurreição de Jesus Cristo, a gente consegue perceber que Deus nos revela uma verdade extraordinária. Essa revelação de Deus ela é extraordinária, porque Ele nos revela isso, que mesmo depois da dor, da escuridão e da aparente derrota, a vida renasce com mais força. Sim. A cruz, onde Cristo, Jesus, foi crucificado, parecia o fim nisso. Ele morreu. O mundo venceu. O egoísmo humano venceu. O silêncio do sepulcro parecia definitivo. Não é assim? Colocaram ele no sepulcro, fechado. Mas no terceiro dia, a luz voltou a brilhar. Não é assim? A ressurreição nos ensina que Deus nunca abandona seus filhos.
O maior desrespeito para com Deus é achar que Deus nos abandonou, que Ele está nos ignorando, que Ele não está nos utilizando, que Ele não está querendo nos salvar. Mesmo que atravessemos dificuldades, crises ou momentos de incerteza, o amor divino continua atuando silenciosamente para transformar o sofrimento em renovação. Todo sofrimento tem fim. Tudo passa. Tudo faz parte do plano de Deus. De nos acordar. De nos trazer de volta. A Páscoa, né? Essa Páscoa que nós estamos celebrando hoje, é, portanto, a vitória da vida sobre a morte. Não é isso? A vida venceu a morte. Ou seja, a morte física, ela é só um processo, mas a vida continua. A luz sobre a escuridão. E a esperança sobre o desespero. Existe esperança porque existiu Jesus Cristo. Existe milagre porque existiu Jesus Cristo. Existe Deus porque existiu Jesus Cristo. Porém, nessa mensagem de Páscoa, ela não se limita ao passado. Muitos de nós pensam que isso ocorreu há mais de 2000 anos atrás. A Páscoa, na verdade, ela aponta para o futuro da humanidade, para o nosso futuro. Por isso que hoje é um momento de celebração. Hoje é dia de ganhar forte energia, luz, esperança. Até hoje eu estava vivendo assim, fazia as coisas como eu queria, pensava, não pedia ajuda a Deus, não acreditava nesse poder infinito do Pai. Deixei de acreditar, duvidei. Hoje eu vou querer mudar. A mensagem da Páscoa, hoje, nos ensina que o mundo está caminhando para uma era melhor. O mundo está caminhando para uma era melhor. Um mundo de glória, não é isso que nós estamos cantando? Ou você acha que o Pai perdeu o amor por seus filhos e quer nos ver sofrer? Um mundo de glória, um mundo mais iluminado, cheio de amor. Então, cada gesto de bondade, cada oração sincera, cada ato de compaixão contribui para a construção de um mundo melhor. Hoje, ao sair daqui, vamos chegar em casa, ou amanhã no trabalho, com um sono, com um sentimento diferente. Puxa vida, encontrei com o que eu amo. Encontrei com uma Saxama, ganhei força. Encontrei com Jesus. Me comprometi a servir mais ao Pai. A entregar minhas dificuldades na mão dele. E agradecer. A ressurreição que ocorreu com Jesus Cristo, o nascer de novo que ocorreu com Meisama, a ressurreição que ocorreu na nossa igreja, não foi? Em 2020, quando a Igreja Mundial do Messias ressuscitou. A verdadeira Igreja de Meisama, ela precisa acontecer dentro de nós. Viu? Acredito que a ressurreição significa nascer de novo. Essa ressurreição que precisa ocorrer dentro de nós se tornará realidade quando nós, sagrados membros, todos os senhores que estão nos assistindo, tomarmos a firme e consciente decisão
de assumirmos e renovarmos mais uma vez, a Deus é paciente, mais uma vez, nosso compromisso de seguirmos os passos de Jesus e de Meishu Sama como nossos modelos. Por que não seguir eles? Por que não seguir os passos de Meishu Sama? Por que não seguir os passos de Jesus? Por que seguir o nosso ego? Por que seguir esse aprendizado nosso que é temporal e que acaba? E que mostrou até hoje que não mudou muita coisa. Aquilo que achava que ia me trazer felicidade não me trouxe verdadeira felicidade. Por que não seguir os passos de Meishu Sama? Por que não seguir os passos de Jesus Cristo? Sob a liderança de Kyo-sama. Hoje é dia de a gente assumir isso, silenciosamente. Eu não preciso falar para ninguém. Eu não preciso falar para o ministro, para o responsável, não. Pai, nesse dia de hoje eu quero renascer. Eu quero ser o melhor esposo, eu quero ser o melhor filho, eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser o melhor marido. Eu quero ser o melhor membro da sua igreja. Eu quero conduzir pessoas para essa igreja. A igreja de Meishu Sama. Acho que hoje, esse dia de hoje, foi a grande revelação de Deus para nós recomeçarmos, sinceramente, unidos à respiração de Jesus e de Meishu Sama. Esse é o dia mais sagrado. Por isso que de todos os dias que o Sama declarou, o dia de Páscoa é o dia santo da igreja, não é isso? Quando ele falou aquilo que não me tocou, dia santo da igreja, dia de nós nos santificarmos, de nos tornarmos seres divinos, relembrarmos quem somos. É claro que todos nós, carregamos momentos de tristeza, dúvida, limitações e erros. Porém, essa Páscoa, esse dia de hoje, nos lembra que é sempre possível renascer espiritualmente. Nascer de novo. Não é assim? Meishu Sama não nasceu de novo quando já estava com 73 anos? Não é isso? 73 anos? 72 para 73, não é isso? 72? Isso mesmo. 72 anos. 72 anos. Nasceu de novo. Eu quero nascer de novo. Esse meu aqui, esse eu, como o Masaaki Sama falou nas Sagradas Palavras, não é isso? Nós nos seguimos Meishu Sama para nascermos. Tiramos a roupa antiga, não é isso? Retornamos tudo. Ah, não está dando certo, eu não estou feliz aqui. Para que eu vou ficar pedindo para o Pai? Para mudar? Eu que preciso despertar para Ele e servi-lo. Deus não existe para fazer a minha vontade, eu existo para fazer a vontade do Pai. Aí que vem a felicidade. As pessoas se reúnem, oram para que Deus faça a vontade delas. Nós, dessa igreja, não podemos agir assim. Através da purificação, eu estou recebendo, estou sendo útil a Deus. Deus, obrigado. Não foi assim que Meishu Sama nos ensinou? Não foi isso que Jesus Cristo fez na cruz? Eu perdoo todos vocês. Por isso que o Pai me colocou aqui. Sem Judas, Cristo não iria à cruz. Assim? Deus faz tudo para a salvação da humanidade. A Páscoa é o momento de lembrar que é possível renascer espiritualmente. 1 minuto antes de a pessoa dar a última respiração, ela pode nascer de novo. 1 segundo antes. Pai,
aqui, agora. Talvez nos momentos mais difíceis, é os momentos que Deus está mais querendo. Venha, volte para mim, volte para mim. Quando a gente decide, toma a decisão de humildemente colocar Deus como prioridade em nossas vidas, colocar Deus em nossa vida, não é acreditar em Deus. Todo mundo fala, né? Eu também falava isso. É colocar Deus como prioridade. A amar mais o Pai Celestial. Amar a Deus. A respeitá-lo. Eu não posso fazer isso, porque isso vai causar sofrimento às pessoas. Eu não posso enganar os outros. Eu não posso pensar negativo dos outros. Eu não posso querer tirar vantagem dos outros. Isso é respeitar a Deus, viu? Eu não posso enganar. Eu não posso ficar falando mal dos outros o tempo inteiro. Eu não posso criticar quem Deus me concedeu para ser minha família. Não. Quando colocamos Deus como prioridade em nossas vidas, passamos a temê-lo. A gente tem medo de ser assaltado, mas ninguém tem medo de Deus nisso. Tem medo de perder a vida, mas não tem medo do que Deus pode fazer com a gente. O que Deus pode fazer com a nossa família. Não vivemos agradecendo. Deus é amor. Por ser amor que temos que respeitá-lo, que temos que ter medo. Amor precisa ser respeitado. É precioso. Amor não é para ser banalizado. Tratado de qualquer forma. É precioso. Quando a gente tem essa postura de colocar Deus como prioridade, algo novo nasce dentro de nós. Se Deus não for prioridade, tudo vai continuar do mesmo jeito, viu? Tá bom? Continue. Pode melhorar? Então preciso colocar Deus como prioridade. Deu para entender? Se tá bom, tá bom. Deus está concedendo graças. Mas se pode melhorar, eu preciso colocar Deus como prioridade. Acho que o verdadeiro renascimento de Jesus, como foi lido hoje na oração do culto, já se consumou dentro de nós. Jesus Cristo renasceu dentro da gente. A gente precisa ter essa certeza. Que o Senhor sempre nos lembra nisso. O massacre está sempre... Olhe em seu coração. A era do dia é a era em que o jurei com a mão levantada não é mais necessário, porque Deus atuará através do sonem, do sentimento e do pensamento. Então o que o Senhor fala para a gente, o massacre Sama sempre nos lembra. Observem seus corações. Quem está ali? Quem está com prioridade? Quando purificamos nosso coração, quando buscamos viver com amor, gratidão,
ao Senhor Deus, buscando corresponder à sua vontade, nós nos esforçando para colocar em prática as verdadeiras 3 colunas da salvação, oração, a alimentação e a canção, permitimos que a vida divina floresça no nosso interior. A prática da alimentação vegana é para que a força divina floresça no meu interior. Para que Deus seja prioridade na minha vida. Ela não é uma prática para me trazer só milagres materiais, graças materiais. A alimentação vegana é que eu decidi deixar o meu ego, a minha força, o meu desejo, o que eu quis sempre fazer e fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso teste, viu? Esse é o nosso teste. Está cheio de gente indo nas igrejas e fazendo o que quer, com o seu corpo, com sua mente, com o seu sono. Não é não? Qual sacrifício eu faço por Deus? Bem, acho que eu falei demais, né? Mas eu agradeço a luz de que o Sama de Masaki Sama por me permitirem junto a vocês estar nessa sua casa, nesse dia de hoje, para relembrar o mais profundo desejo de Jesus de Meisama, para que a gente possa ganhar força. A Páscoa, ela nos traz uma mensagem extraordinária de esperança. Assim? Viu? A gente não dava importância nisso. Talvez a partir desse dia de hoje, pelo menos para mim, e graças aos vídeos do Masaki Sama, como eu falei no começo, me fez ver. Eu me sinto mais junto de Jesus. Mais perto dele. Mais respeitoso. Hoje eu consigo conversar com cristãos e católicos sem querer colocá-los para baixo, mas mostrar a verdade de Cristo. Eles não são mais meus inimigos. Eles são meus irmãos que precisam acordar para o verdadeiro desejo de Jesus Cristo. Fazer o que Meishu Sama fez. Os senhores estão entendendo? Mesmo que a gente veja guerra, né, assim, o mundo está passando por situações difíceis. A gente está vendo guerra, uma atrás da outra. Quando acaba uma, começa a outra. Sofrimento, injustiça, não é isso? Quanta coisa, quanto sofrimento. A gente nós membros, precisamos compreender que a obra divina continua avançando silenciosamente. Deus não perdeu o controle não, viu? Vocês pensam que Deus não está vendo? Que Deus não está utilizando? Que Deus não está querendo como que a gente está se comportando perante essa situação? Deus está vendo, viu? Silenciosamente Ele fica ouvindo, vendo tudo o que está acontecendo. Aí Ele mexe uma peça aqui. Eu vou fazer esse presidente ficar meio maluco. Para causar sofrimento, para vocês acordarem para mim. Eu vou fazer talvez a maior potência do mundo, ser a potência que mais sofre com conflito e dificuldades financeiras. Sou eu. Eu acredito que Deus não perdeu o controle dele não sobre os Estados Unidos, nem sobre o Irã, nem sobre o mundo, nem sobre nossas vidas. Deus está trabalhando silenciosamente. Não é obra de um presidente.
Não somos nós só que determinamos as eleições no Brasil. Ah, não, houve roubo, isso. Não. Deus faz tudo silenciosamente. Tudo para avançar a sua obra. Isso a gente precisa acreditar. Isso a gente precisa ter convicção para levar as pessoas. Ninguém mais acredita nisso. Então, mesmo que ainda vejamos guerras, sofrimentos, injustiças, calamidades naturais, precisamos compreender que a obra divina continua avançando silenciosamente. Assim como a ressurreição de Cristo parecia impossível, não é isso? Aos olhos humanos, não é assim. Ele havia falado que iria voltar em 3 dias, não foi? Mas poucos acreditaram. Não é assim? Os próprios discípulos dizem, será que ele vai ressuscitar? Né? Assim como a ressurreição, né? Parecia impossível um homem ressuscitar. Jesus ressuscitar. Muitas das transformações que estão por virem, isso é só o começo da era do dia. Também podem parecer difíceis de se imaginar. Que o mundo vai melhorar, que vai acabar a doença, que vai acabar o conflito, que o paraíso na terra vai se tornar realidade. Isso é história da igreja. Não, viu? Deus está guiando o destino da humanidade com amor infinito, criando, nos formando, nos educando a todo instante. Como na Páscoa, como na ressurreição de Cristo, que parecia impossível, não existe nada impossível no plano de Deus. Por isso a gente não deve ser dominado pelo medo, pelas incertezas, pelas inseguranças, pelo pessimismo, mas devemos viver com confiança, alegria e esperança. Dentro de instantes, nós assistiremos a mais uma importante mensagem do Masaaki Sama, intitulada Eu abençoo a Igreja Mundial do Messias. Desculpa. Ele abençoa a Igreja Mundial do Messias, mas nesse título é Eu abençoo a Igreja Messiânica Mundial. Esse vídeo é o vídeo número 25, talvez os senhores já viram. Mas essa mensagem vem num momento muito importante, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se os senhores observarem nas redes sociais, os senhores talvez viram em postagem da Igreja Messiânica Mundial do Japão, que eles retiraram definitivamente o trono de Kyosho dos estatutos da igreja. Ou seja, para a antiga Igreja Messiânica Mundial do Japão, não existe mais Kyosho. Tirou, extinguiu, mudaram as leis internas. O que Meisama havia criado, dessa vez tornou lei. Não aceitamos mais, não queremos mais. Nós vamos fazer do nosso jeito. Então esse vídeo de hoje parece, Por que Deus... Porque Ele quer que a gente entenda o sentimento e por que as coisas aconteceram. Eu gostaria de, junto com os senhores, receber essas sagradas palavras do Masaaki Sama nesse vídeo. Eu abençoo a Igreja Messiânica Mundial, como a voz de Meishu Sama viva a todos nós, tá bom? Encerro minhas palavras desejando que nesta Páscoa possamos renovar nossa fé, a nossa fé, a coisa mais sagrada que Deus nos colocou. Fortalecer nossa missão e assumir com alegria o papel do Senhor Deus, o papel que o Senhor Deus nos confiou, o papel de liderar
a dieta vegana ocidental. Deus nos concedeu essa missão, nos outorgou essa missão. E sob a liderança de Kiyosama e do Masaiki Sama, compartilhamos essa verdade com o mundo inteiro. Então, oro para que a gente possa desenvolver, que a gente possa assumir esse dia de hoje, que possamos ser instrumentos da luz divina, da palavra de Deus, da verdade revelada por Deus a Jesus e a Meisama através de Kiyosama e do Masaiki Sama, levando esperança às pessoas, e que essa mensagem eterna da ressurreição de Jesus Cristo nos inspire a viver com a certeza de que um novo mundo está nascendo. Um novo mundo vai nascer. Uma nova casa, um novo lar. Uma nova saúde. Uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de ver meu trabalho. Uma nova maneira de agir na minha família. Essa é a mensagem da Páscoa. Esse é o mundo sonhado por Deus e anunciado por Meisama. Que cada um de nós, que cada um dos senhores sagrados membros, almas, Cristos, possamos contribuir para essa grandiosa obra de salvação de Deus. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores e que desejo que todos tenham um abençoado e iluminado dia de Páscoa. Muito obrigado a todos.